Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar, refletir na liturgia do sexto domingo do tempo comum ano litúrgico B. Você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações, novas publicações de homilias dominicais e solenidades. Os textos nos são apresentados para reflexão, primeira leitura do livro do Levítico, capítulo 13, versículos de 1 a 2. O salmo responsorial é o Salmo 31. Como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 31, depois até o capítulo 11, versículo 1. O Evangelho é o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, de 40 a 45, os versículos. Vamos perceber, ao refletir na liturgia da palavra, que o tema é a lepra. Tanto a primeira leitura de Levítico como o Evangelho fala de leprosos e qual deveria ser o procedimento se fosse constatada a lepra em alguma pessoa. No entanto, nós sabemos que a doença da lepra, hoje conhecida como hanseníasmo, está totalmente controlada. Mas a reflexão para nós nos leva a essa grande riqueza quando nós meditamos na lepra numa linguagem espiritual. E nada melhor do que refletirmos sobre essa doença que foi, no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, tão assustadora, tão cruel para tantas as pessoas. Na entrada, no início da Quaresma. Na próxima quarta-feira, iniciaremos a Quaresma com a quarta-feira de cinzas. E precisamos limpar as nossas almas de toda a lepra do pecado. E aí, temos que refletir que virtudes que praticamos é a cura de toda a lepra. Os vícios que nós vivemos atraem para nós a lepra do pecado. Refletindo na liturgia da palavra, nós encontramos na primeira leitura essa realidade na pessoa de Naamã. A leitura vai dizer que Naamã chegou na porta do profeta, do homem de Deus, e desceu do cavalo, porque tinha feito uma longa viagem até chegar ali. E aí nós encontramos uma primeira virtude, a virtude da esperança, porque Naamã não queria continuar leproso, ele queria ser curado de toda esta situação que humilhava e o impossibilitava de viver uma vida normal. Nós lembramos que foi uma serva que havia dito para Salomão que tinha um homem de Deus em Israel. E por isso ele se encheu de esperança e fez essa longa viagem. Nesta caminhada quaresmal que vamos viver, é importante também que passamos esta viagem, porque vamos ouvir palavras de esperança para que possamos irmos ao encontro de um homem de Deus, de um profeta, para que nos ajude a curar a nossa lepra. A segunda virtude que nós encontramos, embora a prepotência de Naamã, foi quando o homem de Deus disse: vá ao rio, mergulhe 7 vezes e estarás curado. Só que Naamã questionou isso porque enumerou
enumerou os vários rios que em seu país tinha e não queria obedecer a voz, a palavra do profeta. E aí entra uma outra virtude. Vai dizer a leitura que seu servo disse para ele: se o homem de Deus vai falar de uma coisa difícil, mas ele fala uma coisa fácil. Vai, mergulhe no rio e estará curado. Pelo menos tentou. E mais uma vez, a virtude da humildade, de Naamã escutar o seu servo. Foi, mergulhou no rio e saiu completamente curado. Nessa nossa caminhada quaresmal, se nós queremos sermos curados de nossas lepras, nós precisamos ter humildade para aceitar a palavra de Deus, para aceitar aquilo que Deus nos orienta através de muitas pessoas, para que haja a conversão dos nossos corações, para que haja mudança de vida. O profeta foi, mergulhou no rio Jordão e saiu totalmente curado, e vai dizer algo importante, que quando ele mergulhou no rio e se levantou, a sua pele estava como de criança. Aquilo que sempre Jesus vai dizer: se vós não se tornardes como criança, não entrarei no reino dos céus. E quando nós mergulhamos na misericórdia de Deus e somos lavados da lepra do pecado, não só a realidade da pele de Naamã, que ficou como de criança, mas também o seu coração mudou completamente num coração que é capaz de experimentar a misericórdia de Deus, porque obedeceu a palavra, mesmo que tenhamos relutância de mudarmos de vida. O importante é que no final nós obedeçamos e façamos a vontade do Senhor, como fez Naamã. A partir daquele momento, Naamã se converteu e foi para casa, como vai terminar esse texto, embora a liturgia de hoje não apresenta, que ele saiu louvando e disse que o Senhor de Israel seria para sempre o seu único Deus que ele iria servir e adorar. Agora, em relação ao leproso do Evangelho de hoje, a primeira realidade que temos que refletir nesse Evangelho é a coragem do leproso. A lei não permitia que um leproso se aproximasse de qualquer pessoa. E se, por acaso, ele visse alguma pessoa que não estivesse impura com a lepra, ele tinha que gritar: sou leproso, sou impuro, sou impuro. E esse homem não. Esse homem teve a coragem, mesmo com a sua lepra, se aproximar de Jesus. Quantas pessoas, por causa do pecado, em vez de se aproximar mais de Jesus, acaba se afastando completamente dele. Diante dos nossos pecados, das nossas lepras, nós precisamos, com muita confiança, com muita coragem, nos aproximarmos de Jesus. Só se aproximando de Jesus é que nós poderemos ter a esperança da cura. Podemos até dizer, mas a lei diz
que os pecadores não podem se aproximar da palavra de Deus, da Eucaristia, de tantas realidades que a igreja oferece. É preciso ter coragem e a decisão de mudar de vida. Seja qual for a lepra do nosso pecado, quando nós nos aproximarmos de Jesus, precisamos falar como aquele leproso: Senhor, se tu queres, pode curar-me. Exatamente aquilo que estava no coração daquele homem leproso. Uma decisão de ser purificado e de mudar de vida e não voltar mais ao pecado. E aí, a coragem, não só de se aproximar de Jesus, mas principalmente a coragem de largar o pecado, de largar a lepra e iniciar uma vida nova. E esse homem, quando se aproxima de Jesus, se coloca de joelhos, numa atitude de humildade, de simplicidade, para poder receber a graça de Deus. Nós precisamos, em nossas realidades de sofrimentos, por causa dos nossos pecados, da nossa lepra, precisamos nos colocar no tempo da quaresma, de joelho diante de Jesus e suplicar que Jesus irá nos curar. E Jesus, curando esse homem, disse: vai, apresenta-te ao sacerdote e oferece aquilo que a lei pede para oferecer, para que seja constatada a sua cura. Esse homem caminhou, fez aquilo que manda a lei, mas, no entanto, Jesus havia dito: não conte para ninguém aquilo que eu fiz em tua vida. Mas aquele homem esperou para todo mundo aquilo que Jesus havia realizado na sua vida. E aí entra algo muito importante da nossa reflexão. Deus, na sua misericórdia, Ele assume as nossas misérias. E quando Ele assume as nossas misérias, aqueles que são os adversários de Jesus, da igreja, irão sempre criticar as obras realizadas por Jesus em nossas vidas. Não só irão criticar, mas como quererão perseguir aqueles que levam em si Jesus Cristo para libertar os sofredores. Então nós encontramos na figura de Jesus aquele que assume a miséria humana. E quando ele assume a miséria humana, os seus adversários serão oponentes diante do poder de Deus realizado na vida das pessoas para libertá-las dos sofrimentos. E aí o Evangelho diz que Jesus não poderia entrar mais na cidade, vivia em lugares afastados. Por quê? Porque ele assumiu o lugar do leproso. Ele assumiu a miséria humana. E aí será perseguido por ter assumido esta miséria, para que o homem experimentasse uma vida nova nele, em Jesus Cristo. Aí, depois de experimentarmos essa cura, nos ensina São Paulo na segunda leitura: tudo o que fizerdes, fazeis para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, na experiência da sua glória. Como também vai dizer: não escandalizeis ninguém. Não sejamos causa de escândalo depois de experimentarmos a cura que Jesus fez em nossas vidas. E onde nós formos, hoje Jesus ressuscitado nos chama para que nós possamos dar testemunho dele.
E aí São Paulo nos convida, encerrando esta reflexão. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, para que, vendo em nossas vidas essa ação de Deus que nos liberta de toda lepra e nos dá graça da cura de alma e coração para trilharmos uma vida de santidade, precisamos cada dia responder com obediência à sua palavra e buscando no tempo da quaresma uma verdadeira conversão de coração para uma santidade de vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa vivência do tempo da quaresma, que inicia na quarta-feira, para todos.